Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E o assunto hoje, mais uma vez, para alegria de muita gente, né, é o Apocalipse. Pois é, muitos, praticamente a imensa maioria dos cristãos, concorda que estamos avançando rapidamente para os tempos do fim. E, segundo o texto de Apocalipse, para aqueles que entendem esse livro como um livro que fala do futuro, haverá duas personagens que vão ocupar um espaço interessante no cenário mundial. Não são o anticristo e falso profeta, também ocuparão um espaço especial, né, no Apocalipse. São as duas bestas do Apocalipse, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra e tal. Mas essas duas personagens que nós vamos discutir hoje são chamadas de duas testemunhas. Duas figuras que vão aparecer enfrentando o poder do anticristo e do falso profeta, denunciando-os como operadores do poder das trevas, do poder do dragão, anunciando o evangelho de Cristo e vão ser martirizadas em público, vão morrer nas mãos do anticristo. A alegria daqueles que seguirão o anticristo será tão grande que eles vão fazer um festival que vai durar 3 dias na presença dos corpos dessas duas testemunhas. E aí, ao final dos 3 dias, eles ressuscitarão, né, diante dos olhos de todos, né, e vão ser levados para os céus. É uma das cenas vibrantes, entre tantas outras cenas vibrantes que o livro do Apocalipse narra. A questão é que o livro não identifica as duas testemunhas. Diz apenas que eles têm poder para cerrar os céus a fim de que não chova, movimentar as águas, enfim. Lembram muito os milagres operados por Elias no Antigo Testamento e também, de certa forma, por Moisés. Mas muita gente diz que Moisés morreu, ele não está vivo, a menos que ele ressuscitasse. Elias, pelo menos, foi trasladado vivo para o céu, assim como Enoque. Por isso, ele também é lembrado como uma possibilidade para as duas testemunhas. Afinal, dessa maneira, Enoque e Elias, que não provaram a morte, morreriam nas mãos do anticristo, né, e ressuscitariam, como vai acontecer, por exemplo, com todos os crentes na volta do Senhor Jesus. Pois bem, hoje nós vamos reservar um espaço com 2 especialistas, teólogos aqui, para conversarmos sobre a identidade dessas duas testemunhas, o seu ministério, o seu trabalho e como essas coisas podem afetar a nossa vida enquanto aguardamos o desenrolar dos fatos. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Vejam Só. É uma alegria fazer esse programa sabendo que ele alcança não apenas o Brasil, mas também todas as nações da Europa e das 3 Américas. Para você que está sintonizado na RIT, as nossas boas-vindas. Conosco para conversar sobre a identidade das duas testemunhas do Apocalipse estão o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho, autor, inclusive, desse livro aqui. Qual câmera eu mostro? Esse aqui. Que é um livro que trata exatamente do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Paz e graça, pastor José Serafim. Tudo bem? Tudo bem, pastor. É uma honra, é um prazer estar aqui no seu programa. Espero que possa ser usado por Deus para esclarecer muita dúvida e abençoar os nossos ouvintes. O senhor escreveu esse livro há quanto tempo? Questão de 3 anos. É coisa recente. Então. Recente. Muito bem. E o senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus? Sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Belenzinho. O endereço lá? Lá é Rua Conselheiro Cotegipe, 273, Belenzinho. Okay. Os cultos, domingo, quinta, terça. E aos sábados temos a escola para os professores de escola dominical. Das 19 às 21 horas. E o ministério que a Assembleia de Deus do Belenzinho pertence é o Ministério de Madureira?
Não, é de Belém. É Belém mesmo, Belémzinho, chamado Missão, né? O Ministério... O pastor José Huerta Bezerra da Costa, é o pastor presidente. O original. Original. Tá, muito bem. Muito obrigado pela presença do senhor. Ok. Do outro lado, o reverendo professor Carlos Caldas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia na Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Paz e graça, pastor José Serafim. Amém. Paz e graça ao povo do Brasil, da Europa e das 3 Américas que você acabou de dizer que nos acompanha, nos honra com a audiência nesse momento. Paz e graça e paz para todo mundo dessa grande parte desse mundo aí. O senhor dá aula na Academia Teológica da Graça de Deus da Agrade. Tem essa alegria. Qual a matéria que o senhor lecionou? Hermenêutica Bíblica. E, além disso, o senhor também dá aula para a Assembleia de Deus, né? O IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba. Lá o senhor leciona? Introdução à Missiologia, o estudo da missão da igreja, e Antropologia Teológica. Muito bem. O senhor vive viajando de São Paulo e Pindamonhangaba? Ainda bem que eu vou de ônibus. Ainda bem. Tá, muito bem. Muito obrigado pela presença do senhor. A alegria é toda minha. Vamos lá. Vamos assistir a matéria que foi preparada e que anuncia, né, o debate que nós vamos fazer hoje aqui no Vejam Só. As 2 testemunhas do fim dos tempos encontram-se no livro do Apocalipse. E sem dúvida nenhuma são personagens extraordinários que despertam curiosidade a respeito de quem elas são. As ações das 2 testemunhas do Apocalipse aparecem em 3 fases. Primeiro com a pregação e a realização de prodígios. Depois a morte por parte daqueles que as perseguem. E por último a ressurreição e ascensão ao céu. O fato de serem 2 implica no reforço e autenticidade do testemunho de um comparado ao outro. Segundo o teólogo Sinésio Santos, as 2 testemunhas desenvolverão um papel importante no processo de salvação dos judeus após o período chamado tribulação. Eles vão dar continuidade à pregação da palavra, à pregação do evangelho. Só que o foco das 2 testemunhas, qual que é? É o povo de Israel. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. Então, hoje, o evangelho está entre os gentios e o judeu está em segundo plano. Após o arrebatamento, há uma inversão desse processo, né? Só que como é que os judeus sempre trabalharam? Profetas. Sempre profetas. Então, o que acontece após o arrebatamento, com o foco voltado ao povo de Israel, Deus levanta esses 2 profetas que vão atuar, né, ali durante o período que está determinado na palavra. Sinésio explica o que induz muitas pessoas a associar as 2 testemunhas do Apocalipse a alguns profetas do passado. As características da atuação delas, do ministério delas, associam muito com o ministério do passado. Então, por conta disso, então, surgem algumas especulações sobre quem seria essa ou aquela pessoa. Além disso, tem também algumas pessoas especiais do Velho Testamento, né, por exemplo, Enoque e Elias, que foram arrebatados, né? Então, esses eventos especiais do Velho também remetem ao povo a pensar que esses 2 lá, tão diferentes, seriam os 2 que votariam no fim. Alguns acreditam que as 2 testemunhas possam ser Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Outros acreditam ainda que o Antigo e o Novo Testamento seriam as testemunhas. Mas neste caso, o teólogo é restritivo. O Apocalipse é muito claro. Quando ele está falando de pessoas, ele fala de pessoa. Quando ele fala de objeto, é de objeto. Quando ele fala de símbolos, são símbolos. E as 2 testemunhas aqui são entidades pessoais, personalidade, que falam, que agem, que reagem, tá? Então, não está falando de um objeto, uma aliança, não. Está falando de 2 homens, efetivamente 2 homens. Como afirma Sinésio, as 2 testemunhas serão 2 homens, 2 profetas. E o Vejam Só de hoje pergunta, quem são eles? E aí? O que é que você pensa a respeito desse assunto? E se tiver dúvidas, aproveite para fazer suas perguntas. Tem 2 especialistas aqui. Um deles, inclusive, escreveu um livro sobre o Apocalipse. Deixa eu mostrar o livro de novo, né? Livro do pastor José Serafim. Está aqui, ó. E para você participar do programa, você liga para 0 operadora 11 3337 5886. Não esqueça que estamos em São Paulo.
3337-5886, ou então vejamsó.com.br. É o nosso site, entra no site, vote na enquete e você pode ganhar prêmios. Já eu vou mostrar os prêmios para você. Vamos conhecer primeiro a opinião inicial dos nossos dois convidados. Eu vou, no segundo bloco, vou dar tempo para vocês sustentarem a posição. Mas agora vocês só vão declarar qual a posição que vocês vão defender, tá bom? Tudo bem. Pastor José Serafim, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? As duas testemunhas são dois judeus que se converterão no período da grande tribulação. Nós não temos o nome deles, mas o nome é o menos importante. E também não se pode associar a qualquer personagem do Antigo Testamento, mas seguramente são duas pessoas que vão crer em Jesus, dois judeus, reconhecerão seu Messias, serão cheios do Espírito Santo e serão as testemunhas do Apocalipse. Pessoas normais, como normais, como nós. Muito bem. Vamos ouvir agora a opinião do reverendo professor Carlos Caldas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia, inclusive na Agrade. Antes de dizer o que eu penso a respeito, eu quero falar uma outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, especialmente para quem nos acompanha. Nós não estamos aqui em uma disputa para ver quem sabe mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho observado, Weber, que muita gente acompanha o programa na perspectiva de um torneio, um campeonato, um debate. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para provar quem sabe mais, quem ganhou. Muito comum as pessoas fulano ganhou. Não estamos aqui para isso. A perspectiva não é essa. Mesmo porque, independentemente de qual seja a opinião, e como eu disse, daqui a pouco eu falo o que eu penso a respeito por enquanto, mas eu faço questão absoluta de dar essa palavra no início. A questão não é tão importante assim, porque no último dia, o Senhor não vai perguntar para ninguém quem você achou que eram aqueles dois lá de Apocalipse 11. Ele não vai perguntar isso para ninguém. O que ele vai perguntar é o seguinte: você viu o faminto na rua e ajudou? Você viu o pobre sem roupa na rua e ajudou? Você foi visitar o doente? É isso que ele vai perguntar. Então, a identidade desses dois aí, isso não é a questão primordial. É claro que, como foi dito aqui, desperta a curiosidade. Mas não é o ponto principal. Não é. Agora, quanto à sua pergunta, a pergunta do programa propriamente. Antes de responder a pergunta, eu penso que a gente tem que fazer uma outra pergunta. Então, eu acho que nós não podemos começar direto perguntando qual é a identidade das duas pessoas de Apocalipse 11. Nós vamos fazer a pergunta seguinte: o que é o Apocalipse de João? Que tipo de livro é o Apocalipse de João? E quando a Ana me convidou para participar aqui do programa, eu disse para ela: Ana, eu posso até ir, mas eu vou para apanhar, porque eu vou defender uma posição que ninguém defende, que todo mundo, existe uma tradição fortíssima na Igreja Evangélica Brasileira de ver o Apocalipse como um livro futurista. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Sua posição é historicista? Exatamente. E se o Apocalipse não for assim? Afinal de contas, o Apocalipse não foi escrito para nós, ele foi escrito para as igrejas de 2000 anos atrás, que estavam sofrendo perseguição debaixo do Império Romano. E o Apocalipse é um livro de linguagem imaginativa, simbólica, figurada. E o próprio texto do Apocalipse 11 deixa claríssimo que ele usa uma linguagem figurada. O texto diz isso. Então, interpretar o texto do Apocalipse de João literalmente não é, penso eu, a melhor postura hermenêutica quanto ao Apocalipse. Não quer dizer em nada, mas o fato de não ser literal não quer dizer que não é verdadeiro. Não, eu sei, mas tudo é figurado? A volta de Jesus é figurada, por exemplo? Não. Então mas tem coisa literal aí. Não é, de modo algum. Quando fala lá no capítulo 1, a descrição do Cristo ressuscitado, que é literal aquele, então. Lógico, mas então os eventos que ele anuncia, né? Por exemplo, ele anuncia o surgimento de duas testemunhas. O senhor entende essas duas testemunhas como dois o quê? Simbólico. Eu vou repetir, o próprio texto deixa claro que ele está trabalhando com uma linguagem simbólica. Que simbolizam o quê? Antes, porém, deixa eu dizer essa questão aqui. O texto fala de uma cidade, é impossível ser literal, porque o texto fala de uma cidade que espiritualmente, simbolicamente, figuradamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado.
o texto brinca com, eu uso o que o verbo brincar com todo respeito, com símbolos, Sodoma, Egito e Jerusalém. Onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Então não pode ser literal. O texto está dizendo que não é para ser entendido literalmente. Tá, mas o senhor não disse ainda o que eles se representam. O testemunho a respeito de Jesus em todos os tempos. Então... Se eu digo que vai ser no futuro, sabe lá Deus quando vai ser, eu perco de vista o testemunho que está sendo dado a respeito de Jesus em 2000 anos. Tá bom, não tem problema. Toda vez que a gente discute o Apocalipse, a gente sempre tem duas visões diferentes, né? Hoje a gente tem então um irmão que, até onde eu entendo, é dispensacionalista, Sim. que é o pastor Serafim, Sim. e um preterista. Eu falei que era historicismo, mas acho que o senhor é mais preterista. Historicista? Pode usar a palavra, né? Preterista. Porque eu não... Meu irmão em Cristo, José Serafim, Bueno. que eu conheci nessa noite, a posição que eu defendo é diferente, eu não sou dispensacionalista, Então tá. mas não deixo de amar o Senhor de jeito nenhum, Já porque tem acima debate. disso tudo está o amor de Cristo. Então, Amém, só, claro. só para dar um esclarecimento, o que a gente faz? Sempre que a gente discute o Apocalipse, a ideia é essa. Pega um evento do Apocalipse e usa como gancho para discutir as diversas visões interpretativas que o livro contempla. Aí você vai ouvir todos os argumentos dos dois debatedores, dos demais telespectadores que vão participar. Inclusive, se você quiser mandar o seu comentário, faça isso, seja por telefone, seja por e-mail. E, ao final do programa, todos nós teremos farto material para tirarmos as nossas próprias conclusões, tá bom? Eu vou suspender um pouquinho agora o debate a respeito do Apocalipse, porque eu tenho um recado importante para te fazer. O senhor ouviu, eu vi que o senhor estava muito atento à fala, né, do reverendo Carlos Caldas. Sim. E ele tem uma visão muito diferente do livro de Apocalipse, uma visão teológica e tal, onde ele entende que o livro tem uma aplicação mais para o povo do primeiro século, né? E uma aplicação, obviamente, simbólica, que é um pouco diferente da sua, que vê no livro de Apocalipse indicações do que vai acontecer no futuro de uma maneira mais explícita. Por que o senhor não crê igual a ele e por que o senhor crê do jeito que o senhor crê? Baseado na própria Bíblia, irmão, eu vejo o Apocalipse como um livro do futuro, um livro escatológico. Deus dizendo o que vai acontecer. Porque para nós existe futuro, para Deus não, para Deus tudo é presente. O que vai acontecer amanhã, Deus fala hoje. É semelhante ao livro de Daniel. Daniel, quando recebeu de Deus as visões, o próprio Deus disse: sela as palavras porque é para o tempo do fim. Para João, Deus disse: escreve porque as coisas brevemente devem acontecer. 2000 anos atrás, para nós é um tempo enorme, para Deus são 2 dias. Então, esse brevemente deverá acontecer. E logo no início do livro, o próprio João recebeu a revelação das coisas que brevemente devem acontecer. Se devem acontecer, porque não aconteceu ainda. Se é uma... Poderia ter acontecido no segundo século. Poderia, mas comprovando o que diz o Apocalipse com a história, nós vemos que não aconteceu. Porque o forte do Apocalipse é a restauração de Israel. Israel não está restaurado. Então teve um início, 1948, quando Israel foi considerado como nação soberana, voltou a ter a sua pátria, mas até hoje sabemos que eles não têm liberdade absoluta. E por ocasião, após o arrebatamento da igreja, então nós vamos entender, tanto pelo livro de Daniel, como pelo livro de Apocalipse, que Israel terá a sua pátria. O anticristo, bem disfarçado, vai conseguir enganar eles por algum tempo, até que eles percebam que ele não é o verdadeiro Messias, quando virá o tempo da angústia para Jacó. Nessa época a igreja não estará aqui. E é justamente a época que as 2 testemunhas estarão no cenário. Então, para o senhor, o Apocalipse é necessariamente futurista. Futurista. Tá bom. Professor Carlos Caldas. Presente.
A gente entendeu bem o aspecto do Apocalipse como sendo um livro voltado para aquele momento das 7 igrejas, né? As 7 igrejas para os quais o livro é dedicado, etc. Agora, como é que a gente vê o livro de Daniel? Ele também é só para aquele momento? Ou o livro de Daniel, que lembra muito o Apocalipse e vice-versa, tem aspectos do futuro? Ok. Antes de comentar sobre Daniel... Não, deixa eu falar sobre Daniel primeiro, depois eu volto à questão do Apocalipse, que é a sua pergunta, né? Na tradição judaica, Daniel não é um livro profético. Na tradição judaica, Daniel, porque a Bíblia hebraica é dividida, tem uma divisão tríplice. A lei, os profetas e os escritos. O que são os escritos? Pode soar simplista quem escutar, mas os escritos, eles consideram o que não é nem lei nem profetas. E Daniel está exatamente lá. A tradição de pensar que Daniel é profético vem da Septuaginta, os tradutores que traduziram, os eruditos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego 200 e poucos anos antes de Jesus nascer. Porque eles viram, mas isso aqui está falando do futuro, então não pode ficar aqui nesse lugar, vão tirar. Eles tiram e mudam a ordem, a sequência dos livros. Esse índice dos livros do Antigo Testamento que nós usamos vem da Septuaginta, não vem da tradição da Bíblia hebraica. Os nomes dos livros também. Os nomes dos livros, a posição dos livros, isso parece que é uma coisa simplesinha, mas a implicação é muito grande. Ainda puseram ele como profeta maior. Ainda puseram como maior. Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava, por que é maior e o outro é menor? Porque o maior é grande e o menor é pequeno. Eu nunca entendi isso. Nunca. A resposta que me foi dada era essa. Eu também, mas eu... Aí eu fui olhar o índice, aí eu vi que, por exemplo, Oséias é maior do que Daniel. Como é que Oséias tem mais capítulos e ele é menor? Ninguém soube me responder. E não vai saber mesmo. Anos depois é que eu vim entender. Daniel, esse tipo de literatura chamada apocalíptica, que tem a ver com o Apocalipse de João, nosso querido livro do Apocalipse de João, tem a ver com a segunda metade do Daniel, tem a ver com trechos nos evangelhos, tem a ver com trechos, até mesmo em Romanos, quando Paulo diz assim, o Senhor em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. O que é isso? Isso é literatura apocalíptica. É um trecho dentro de Romanos, pequenino, mas tem toda, me permito usar aqui entre aspas, cara da literatura apocalíptica. É uma literatura que tem características próprias, tem um estilo próprio, tem uma gramática própria, e o senso comum tem a tradição antiga de interpretar a literatura apocalíptica como preditiva, vai ser assim, 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 assim. Mas a literatura apocalíptica, Heber, ela faz uma revisão da história. Quando que a literatura apocalíptica acontece? Em momentos de opressão, Daniel, época de Daniel, opressão política, perseguição, todo o período do Novo Testamento, é importante a gente destacar isso aqui, foi o período de florescimento da literatura apocalíptica judaica. A literatura apocalíptica judaica é muito vasta. Houve, posteriormente, no século II da era cristã, vários apocalipses, diversos apocalipses. É por isso que o nosso chama Apocalipse de João, que é um caso à parte, porque não se enquadra em padrão nenhum, se a gente comparar com os outros. O nosso aqui é único. Então, todo o tempo do Novo Testamento, esse tempo onde se respira a atmosfera apocalíptica, no tempo do Novo Testamento. É a opressão do Império Romano, a crueldade do Império Romano, a maldade do Império Romano, que diz que o César de Roma é o Senhor. Contra isso os cristãos dizem, Jesus é o Senhor. O César de Roma que oprime, que mata, o capítulo 2 fala de uma das igrejas que tinha um cristão chamado Antipas, que morreu, ele era chamado de testemunha, a mesma palavra que aparece aqui. E vamos lembrar que em grego a palavra testemunha é literalmente mártir. Mártir. A palavra que nós temos nas línguas europeias, o nosso português, o espanhol, o inglês, a mesma palavra mártir, que é literalmente testemunha em grego. Então, testemunho está ligado a martírio, pagar com a própria vida, anunciar Jesus
é correr o risco de pagar com a própria vida. Falar a verdade, que não é um sistema humano que é o Senhor, não é um sistema terreno que é o Senhor, um sistema que oprime, um sistema que arroga para si ser absoluto. Era o que o Império Romano fazia, que a gente está vendo acontecer até hoje. 2000 anos isso tem acontecido. Então, é muito, penso eu, que faz mais sentido entender o livro assim, do que apenas projetar para um futuro. Eu sei que o nosso prazo aqui é extremamente exíguo, mas rapidíssimo. Se eu coloco o livro todo para o futuro, o que esse livro valeu para aqueles cristãos que sofreram naquela época? O que esse livro valeu para os cristãos que viveram durante 2000 anos? O que ele vale para nós hoje? Por isso que eu penso que faz mais sentido pensar na perspectiva do todo o tempo da história da igreja. Todo o período. Não, isso aqui vai ser assim, assim, assim. O texto aqui nem uma vez fala de Israel, nem uma vez fala de... Todo o tempo da história da igreja inclui o futuro também. Claro, mas inclui o tempo que nós estamos vivendo. Sim, certamente. Inclui o passado. Então vou revisar o texto aqui não fala de Israel, nem uma vez. Eu comecei ali rotulando de historicista, depois eu disse que o senhor era preterista e agora eu entendi. O senhor é idealista. Eu estou em boa companhia. São 4 escolas. Eu estou em boa companhia. São quatro escolas de interpretação do Apocalipse. Preterista é aquela que diz que valeu só para os cristãos do primeiro século, era para ajudá-los a enfrentar Nero e os que vieram depois, os Césares romanos. O historicista é aquele, por exemplo, a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia é historicista. Eles entendem que o Apocalipse é um resumo de toda a história. Ao longo da história. Ao longo da história, e tanto é que a maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriu, com a Revolução Russa e uma porção de outras coisas. A futurista é aquela do pastor José Serafim. O Apocalipse vai ser assim, uma projeção desvendar dos últimos momentos da história do universo. Exatamente. É tudo no futuro. Então, nada para o passado, nada para agora, né? Mas é tudo para o futuro. E o idealista é uma reunião de todas as 4, né? Porque entende o seguinte, que o livro de Apocalipse, assim como qualquer outro texto das Escrituras, tem que fazer sentido e ser relevante para quem o recebeu, claro, como os crentes do primeiro século, e para todos os demais cristãos que vierem a existir depois dos que receberam o texto, até o momento final da história do universo, né? Então, agora, pelo menos, eu te rotulei direito. Eu não me preocupo com rótulos, nem sinceramente, não me preocupo com Todos eles são imperfeitos. Todos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor José Serafim. Pastor, tudo isso explicado para o telespectador, o senhor esposa, como o próprio professor Carlos mencionou, a posição dominante na igreja evangélica, né? Que é a do dispensacionalismo, que é uma leitura mais natural do texto, né? O senhor sempre teve essa posição em relação ao Apocalipse? Sempre. É um livro que me apaixonou desde adolescente. Comecei a ler, estudar, procurei conhecer bastante sobre ele e eu nunca abri mão deste pensamento. Então, mas me permite dizer uma coisa? Claro, lógico, tudo. Irmão, se o assunto nosso é falar sobre as 2 testemunhas, nós vamos passar o tempo e não vamos falar delas. Não, né? Exatamente. Vamos a elas. É a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Pois não. Eu queria entender o seguinte. Por que o senhor diz que as 2 testemunhas são 2 judeus e mais o seu colega lá da matéria de abertura, outro dispensacionalista, eu anotei o nome dele aqui em algum lugar, o Sinésio, né? O irmão Sinésio mencionou que o trabalho dessas 2 testemunhas é levar Israel ao conhecimento de Jesus. Por que essa ênfase tão grande na conversão de Israel nesse momento da história, colocado no futuro, e em detrimento de todas as outras nações da Terra? Eu não vejo como detrimento, mas Israel aí é o foco, porque a igreja neotestamentária nesse período já foi arrebatada. Se cumpre aí Romanos capítulo 11, versículo 26. Até que o último gentio se converta. Aí encerra-se o tempo dos gentios para iniciar o tempo dos judeus. Como na época do gentio, o judeu pode aceitar a Cristo e agregar-se à igreja, durante o período do judeu, o gentio que recusar o sinal da besta e crer em Jesus, ele será incluído também para a salvação. Então não há detrimento para o gentio aí.
Acontece que o judeu, ele é alvo, ele é um alvo maior, ele é mais mencionado, porque se nós temos um estudo das Escrituras, desde Daniel, quando ele menciona, porque veja que Daniel, no capítulo 9 de Daniel, ele compreendeu pelas profecias de Jeremias que o tempo estava cumprido, 70 anos de cativeiro. Ele foi orar. Qual era a preocupação de Daniel? Ele orava pelo seu povo judeu e pela sua santa cidade, Jerusalém. O reverendo reverendo Carlos, mencionou que o livro de Daniel não é considerado profético, mas profecias de Daniel, algumas já se cumpriram. Então, daí que se entende que ele é um livro profético, algumas já se cumpriram. Quando ele falou sobre a retomada, a volta do judeu, a reconstrução do templo, a rejeição do Messias. E o aparecimento do Antíoco Epifânio, que Jesus menciona. Também se cumpriu. E depois ele fala das 70 semanas. Quando ele fala de 70 semanas, na linguagem dos judeus, quando falava de semana, eles entendiam muito bem, baseado em Levíticos, capítulo 25, versículo 8, onde diz que uma semana era considerada semana de anos. Ainda está bem escrito lá, de maneira que 7 semanas serão 49 anos. Então ele profetizou sobre essas 70 semanas, analisando cada uma, ele mesmo veio dando a divisão. Primeira parte seria o retorno de Israel, que seria 7 semanas, 49 anos. Depois, a rejeição do Messias, que daria 62 semanas, 434 anos. Ficou faltando uma semana, onde isso foi interrompido para entrar o tempo dos gentios. Porque se cumpriu aí, João capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele veio para que era seu, mas o seu não receberam. E a todos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então aí abriu-se uma porta para o gentil aceitar a Cristo. E daí então agora nós estamos vivendo o tempo dos gentios até que a igreja seja arrebatada. Então, o arrebatamento da igreja marca o encerramento do tempo dos gentios? Perfeitamente. É isso? Exatamente, isso mesmo. Tá bom. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, a gente já volta a discutir tudo bem. isso. Rafael Oliveira, de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Boa noite, pastor Heber. O texto me leva a crer que, sem dúvida, irmão, aí já... Convicção, hein? As duas testemunhas são dois judeus bem poderosos. Não podemos deduzir que seja a igreja, como alguns acreditam, pois os sinais que essas testemunhas realizam não se assemelham com os que entendemos sobre a igreja hoje. O texto faz uma forte citação a eventos ocorridos no passado com Elias e Moisés. O livro de Apocalipse tem forte ligação com o livro de Daniel, e Daniel diz que no fim o saber se multiplicará. Muitos atribuem isso ao crescimento da tecnologia e tudo mais, mas o texto se refere mesmo à compreensão de fatos como este. Mande um abraço para a comunidade profética Shabá em Itaguaí. Pastor Júlio Eleutério. Abraço. Tá bom, Rafael, e um abraço para o pastor Júlio. Eu vou para o intervalo, que a diretora está brigando comigo aqui, e a gente já volta com outras mensagens. Inclusive, eu quero que o pastor José Serafim diga por que não pode ser Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, né? E por que o professor Carlos acredita que não são pessoas reais. Vamos voltar já. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, hora de eu mandar o meu ósculo santo, que é a minha saudação, né? A saudação que o apóstolo Paulo coloca nas suas epístolas. Ósculo, para quem não sabe, é um beijo, né? Então, o ósculo santo é um beijo santo, beijo fraterno. E eu fiquei devendo ontem, o ósculo santo vai para Letícia e o Paulo Sérgio. A Letícia e o Paulo Sérgio moram em Palmas, capital do Tocantins, onde eu estive o fim de semana, dando um curso relâmpago lá, sobre leitura da Bíblia. E a Letícia trabalha no Shopping Palmas. Me atendeu muito bem e foi uma alegria conhecer essa irmãzinha em Cristo. E o esposo dela é o Paulo Sérgio. Então, ósculo santo para vocês. E hoje eu conheci aqui em São Paulo a Daiane, que trabalha aqui pertinho de onde a gente está,
e cujo marido é o Vanderlei, né? Então prometi para eles também um ósculo santo, Daiane e Vanderlei. A Daiane é da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Ao qual a RIT está vinculada. Muito bem. A nossa equipe de reportagem foi perguntar para as pessoas quem elas acham que são as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos ver. Você sabe quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Não. Conheço muito pouco. Não sei. Eu acredito que seja ou Elias ou João. A própria palavra de Deus. O Velho Testamento e o Novo Testamento. São as duas testemunhas. Olha, tem várias pessoas dizendo exatamente isso que o povo acabou de dizer. Tanto falando do Novo Testamento e o Velho, quanto também de Moisés e Elias. Por exemplo, o Sandro José, aqui de São Paulo, ele pertence à obra missionária chamada da meia-noite. Ele diz assim: Enoque e Elias não morreram e não são profetas desta dispensação. Como poderia ser Moisés uma das testemunhas se este não ressuscitou? E se houvesse ressuscitado, que razão haveria ter que morrer de novo? O Novo Testamento diz que haverá a restauração do reino a Israel, e isso se dará com a vinda do profeta Elias. E aí ele cita vários textos, né? E Malaquias 4:5, mas não confundir com Malaquias 3:1. Né? Bom, já que o Sandro José também é dispensacionalista, eu vou começar com o senhor. Pastor José Serafim, por que não pode ser Moisés e Elias ou Enoque e Elias? Não pode ser Moisés, porque Moisés morreu. Deuteronômio capítulo 34 fala da morte de Moisés. Ele morreu, Deus o sepultou. Hebreus capítulo 9, verso 27, está escrito que a todo homem está ordenado morrer uma vez. Fazer Moisés morrer 2 vezes seria injustiça, né? Mas Lázaro não morreu 2 vezes? Não, aí é outra situação. Por quê? Ele ressuscitou, Jesus o ressuscitou, atendendo o pedido das irmãs. Não foi só Lázaro, teve outros que morreram 2 vezes. Mas aí foi um caso especial, Jesus ressuscitou. Agora, fazer sair do céu, já estará a tempo, vir aqui para morrer outra vez, seria cometer uma injustiça. E Enoque e Elias, eles não morreram? Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que Deus arrebatou Enoque para não provar a morte, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Se Deus não quis que ele provasse a morte, Deus não se arrependeu, ele continua não querendo. O caso de Elias, Deus o arrebatou, tanto ele como Enoque vivos, nós vemos eles como uma figura dos crentes que estarão vivos por ocasião do arrebatamento, que também não morrerão. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Que os que estiverem vivos serão metamorfoseados, transformados e arrebatados, não provarão a morte. Então Elias e Enoque é uma bela figura dos crentes que serão arrebatados vivos. A respeito de que Elias deveria vir, o irmão citou Zacarias 4, versículo 5. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus disse: se quereis saber, Elias já veio. E se referia a João Batista. Sim. Então, Elias veio na pessoa de João Batista. O importante não é a pessoa, mas é o ministério. João veio exercendo o ministério de Elias. Não é necessariamente a pessoa dele. Ele já subiu, já está no céu. Então veio um outro cumprindo o seu ministério. Com relação a duas testemunhas também, irmão, lá no livro de Zacarias, capítulo 4, também havia duas testemunhas naquele tempo de aflição para o povo, quando eles estavam sendo repatriados na reconstrução do templo e, enfim, na reconstrução da nação. Um tempo difícil, de angústia, de perseguição,
mas tinha 2 homens considerados como 2 testemunhas, ungidos, tido como oliveiras, não é? Que era exatamente Zorobabel e Josué. O sacerdote. Josué, o sumo sacerdote. Não o Josué Zorobabel, de Moisés. Não. Josué da época do retorno, Sim. da repatriação, né? O Josué é sumo sacerdote. E Zorobabel, que era o governador, era a autoridade civil. Certo. Então, é o mesmo caso das 2 testemunhas. Virão 2 homens que se converterão, serão cheios do Espírito Santo, farão sinais e prodígios, que já foi feito no passado. Por isso que lembra um pouco Elias. Por isso que lembra, talvez seja isso que alguém acha que seja Moisés e seja Elias, por serem sinais semelhantes. Certo. Mas quem opera o sinal é o Espírito Santo, o homem é apenas o instrumento. Perfeito. Agora eu quero perguntar para o professor reverendo Carlos Caldas, por que ele não entende que sejam 2 pessoas? Não precisa ser Moisés e Elias, mas por que não podem ser, por exemplo, os judeus que o pastor Serafim está mencionando? Por que são símbolos da ação testemunhal, no caso seria o testemunhal do Evangelho, da igreja, não é isso que você falou? Por quê? Bom, veja bem, o texto aqui, em nenhum momento, não existe referência no texto a Israel, arrebatamento, o texto não fala disso. Dizer que o texto fala disso não é extrair do texto, é colocar dentro do texto. Além disso, ler a Bíblia numa chave de Israel, colocar Israel como uma chave para interpretar a Bíblia, não é hermeneuticamente, não é uma possibilidade que muita gente faz, mas não creio que seja a mais saudável. É preferível ler a Bíblia a partir da perspectiva de Jesus Cristo do que ler a Bíblia a partir da perspectiva de Israel. Então, vai ter que lembrar disso aqui para interpretar o Apocalipse. Outra coisa, Heber, que é o seguinte... por que isso aqui eu entendo que não é algo futurista? Por que não? A literatura apocalíptica é marcada, vou repetir, faço questão de repetir, por essa questão do simbólico, a linguagem figurada, usa muito a questão de símbolos numéricos, aritméticos. O Apocalipse, o tempo todo, tem referências a números. E é claro que os números têm um significado. Isso é uma coisa bem da mentalidade judaica, que o Novo Testamento se apropria disso. Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, quando fala lá, 14, de Abraão a Davi 14, de Davi até o desterro na Babilônia 14, do desterro da Babilônia até o Cristo 14. E o Evangelho vai chamar Jesus de filho de Davi. Na nossa cultura, nós temos símbolos diferentes para números e letras. Mas na língua hebraica, na língua grega também não, só tinha o alfabeto. Então eles atribuíam o valor numérico às letras. O valor numérico do nome Davi em hebraico é 14. Então eu só estou trazendo isso aqui de Mateus capítulo 1 para ilustrar como que tem essa questão de símbolos numéricos. Aí muitas pessoas vêm e interpretam literalmente o símbolo, o número. Literalmente o número, se esquecendo que é símbolo. Então, por que são 2 testemunhas? Por que não é nenhuma nem 3? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é quem são, mas por que 2? Porque 2, na linguagem bíblica, é símbolo de testemunho. O Antigo Testamento fala, você não vai aceitar denúncia a não ser por 2 testemunhos. Um só falando? A pessoa fala o que ela quiser. Então, 2 é símbolo de testemunho. Tá? Além disso, veja bem, o capítulo seguinte, o 12, né? A mulher que está grávida, o dragão que quer devorar o filho, o bebezinho que está para nascer. Você fez referência agora há pouco, a igreja adventista é assim e tal, existe a tradição. A igreja católica é que gosta do capítulo 12, né? Claro. Nada de braçada em cima do capítulo 12 aqui do Apocalipse. A mulher com a coroa, né? Nada de braçada aqui nesse capítulo. Mas aqui, quando a gente lê, está muito claro toda essa linguagem simbólica, a linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem exagerada, né? Extravagante. Né? Então aqui fala, o dragão com 7 cabeças, 10 chifres e tal. Mas quando a gente vê aqui, está muito claro que a referência aqui é a Jesus. Jesus que foi perseguido, mas venceu, os seguidores dele que são perseguidos, mas venceram também. Está muito claro. Então, por que eu estou trazendo agora o capítulo 12? Porque o capítulo 12 deixa claríssimo que não é algo
para o futuro, é algo que já aconteceu. Jesus. Tá? Então, voltando aqui para o capítulo 11. Com toda esse simbolismo que o texto trabalha, e de novo eu chamo a atenção para o versículo 8, a praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Não pode ser literal, porque Sodoma, os comentaristas dizem que ficava na parte sul do país de Israel, perto do Mar Morto. O Egito está mais caminhando para o ocidente, né, para o oeste. Jerusalém está na outra região. Então, um lugar que está em 3 lugares ao mesmo tempo, é símbolo do pecado. Né? É símbolo de alguma coisa, exatamente. E aqui são 3 símbolos negativos. Jerusalém, aqui, muito embora alguns textos se refiram a Jerusalém como cidade santa, outros textos apresentam Jerusalém de maneira muito negativa. É o caso aqui. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então, a gente tem que lembrar disso aqui. O texto deixa muito claro que ele está tratando com questões simbólicas. O que é o símbolo? O símbolo aponta para uma outra realidade. Então, toda essa descrição de 2 pessoas, e quando a gente vê aqui, está nitidamente calcado em Moisés e Elias, nitidamente calcado neles. Qual que é a referência por detrás aqui do Apocalipse 11? É Moisés, porque o texto fala da questão das águas, e Elias, converter a água em sangue, é Moisés. Então, a referência por detrás aqui do texto é Moisés. Elias, porque fala de não chover, a referência por detrás aqui é Elias. Moisés e Elias, por sua vez, representam o quê? A lei e profecia. Elias, na tradição judaica, é o maior de todos os profetas, o mais importante de todos os profetas, na tradição judaica. Também, de tudo que ele fez? Sim. Então, mas eles 2 simbolizam, apontam para o quê? O testemunho a respeito de Jesus. E uma coisa que eu acho... Pois não. Um parênteses, lá em Lucas 16, quando o Abraão, lá no Hades, né, responde ao rico, o rico pede para o morto ressuscitar, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, se referindo à Bíblia. Né? Ao testemunho dado. Né? Então, essa é a ligação que o senhor faz para entender que essas 2 testemunhas não são 2 seres humanos, mas são o testemunho bíblico. O testemunho de tantos anônimos ao longo de 2000 anos, e até hoje, amanhã e depois de amanhã, de pessoas a respeito de Jesus, que tem sido dado, que foi dado, que está sendo dado hoje, que vai ser dado amanhã, vai ser dado depois de amanhã, a respeito de Jesus. O texto fala que eles provocam, eles levantam uma oposição, eles também sofrem. Isso é uma coisa que muita gente passa por cima, porque o texto fala que eles são mortos. Eu vou voltar à questão etimológica, né? Testemunha em grego, mártir. Falar de Jesus, falar a verdade, é suscitar oposição, é suscitar perseguição. E o mártir é aquele que testemunha a respeito de Jesus e está disposto a pagar com a própria vida. Vou citar de novo o Antipas, lá do capítulo 2 do Apocalipse. É aquele que anuncia a respeito de Jesus, e o texto traz o nome Antipas, um que foi morto, mas quantos outros anônimos não morreram também, claro, lá naquela época. E o texto do Apocalipse, para acabar essa parte, o livro do Apocalipse, eu entendo que o Apocalipse, vou usar uma outra palavra para interpretar o livro, coincidentemente começa com a letra P, mas não de profético, preditivo, futurista, mas é um livro pastoral. Por quê? Porque é um livro escrito primariamente, não para ser um mapa descritivo do futuro, mas para fortalecer as comunidades cristãs no primeiro século, na Ásia Menor, que corresponde à Turquia atual, que estavam debaixo de uma perseguição severa, violenta, cruel, covarde, maldosa, e o livro anima essas comunidades, fortalece essas comunidades. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, até porque a gente está caminhando para o final do programa, e o telespectador certamente quer saber do senhor isso, e depois eu quero o comentário, né, do pastor Zé Serafim. Tudo isso que o senhor explicou ficou muito claro, até porque o senhor é professor, sabe explicar muito bem. Agora,
o Apocalipse não trata de nada a respeito do futuro. Quando ele fala da volta de Cristo, da grande tribulação, do juízo final, são símbolos para aquele momento da história da igreja nascente, ou isso tem uma mensagem para nós também e para aqueles que vão viver depois de nós? Obrigado por ter feito a pergunta, porque isso me permite fazer um gancho com algo que eu disse antes. Talvez tenha ficado en passant, então é bom a gente retomar isso aqui agora. Uma marca da literatura apocalíptica, ao contrário do que geralmente se pensa por aí, que as pessoas ligam o Apocalipse, futuro, predição, vai ser assim, vai ser assim. Mas uma marca da literatura apocalíptica é fazer uma revisão da história. É a segunda vez que eu uso essa expressão aqui. Uma revisão de toda a história, e aí tem um vislumbre, um olhar para o que ainda não aconteceu. Mas qual é a perspectiva? Para dizer o seguinte: Deus está no controle. Parece que está tudo péssimo, parece que o mal está sendo vitorioso, os nossos irmãos aqui estão morrendo, o Antipas morreu, tudo vai de mal a pior. Os cristãos que hoje, no nosso tempo, no Iraque, no Egito, na Nigéria, no Sudão do Norte, viram agora Sudão do Norte, Sudão do Sul, no Paquistão, nós aqui no Brasil temos liberdade, nós não sabemos o que é isso. Eles lá morrem por testemunhar a respeito de Jesus. Parece que não tem saída. Aí o Apocalipse, né, o quinto selo, Senhor, até quando tu vais ver tudo isso e não vais fazer nada? Mas o Apocalipse, ao fazer a revisão da história, aponta para o futuro para dizer: o Senhor está no comando. Calma, tudo vai dar certo. Parece que está tudo mal, parece que vai de mal a pior, mas as aparências enganam. O Senhor está no comando e no fim, a vitória final é do reino de Deus. Amém. Pastor, rapidinho. Ok. Seu último comentário, porque eu preciso terminar o programa. Pois não. Que Israel está embutido, está claro no próprio capítulo 11, quando ele fala que estava medindo o templo do judeu. Nessa ocasião, o templo havia sido destruído há 25 anos atrás. Então, o anticristo reconstruirá um novo templo de acordo com... Não é isso que estão fazendo aqui no Santa Amaro, não. Certamente não. De acordo com Daniel... É parecido. Dizem que não sei, né? Não ponho muita mão no fogo. Mas Daniel 9:27, ele fará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana ele quebrará esse concerto. Então, e ainda São Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que ele se assentará no templo de Deus. 2 Tessalonicenses. Segundo, obrigado. No templo de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus. Que templo ele vai se assentar se o templo, na época de Paulo, já tinha sido destruído? Certo. Então é um templo que será reconstruído, portanto Israel está inserido. Tá bom. Mas somente uma lembrança, não pode ser objeto, como alguém diz no Novo e Velho Testamento, porque eles morrerão. E a palavra de Deus nunca vai morrer. Tá bom. Vamos lá. Eu estou recebendo aqui o resultado da nossa enquete, que nem deu tempo de eu pôr no ar, mas você que ligou ou entrou no site, você viu, né? A enquete é a seguinte: para você, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? 41% responderam que são duas pessoas cujos nomes não foram revelados. Em segundo lugar, o empate. 18% votaram em Moisés e Elias e 18% também votaram em Enoque e Elias. Depois vem, com 11%, duas instituições simbolizadas pelas testemunhas. Perdão, essa foi a que ficou em último lugar. Com 12% nenhuma das anteriores, tá? Deixa eu fazer o sorteio rapidinho, que eu preciso entregar o sinal. Muito obrigado aos meus dois debatedores, professor Carlos, pastor José Serafim. Eu que agradeço. E o contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Entra lá na aba Contatos, você tem o link para falar com eles, convidar, né, mandar oferta, enfim, tirar dúvidas, fazer o que você quiser, eles estão à disposição de vocês, tá bem? Vamos ao sorteio, vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Soraya Brito dos Santos, de Itapetinga, lá na Bahia. Parabéns, Soraya. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus. Nos encontramos no próximo Vejam Só.